Mas, senhor presidente, eu quero tratar de um assunto que vem atormentando a população da cidade de Manaus e que hoje é objeto de matérias em todos os jornais da cidade, que é a questão do trânsito de Manaus. Trânsito, constitucionalmente, é uma obrigação do município, deputado Sidney Leite. No entanto, cuidar do bem-estar das pessoas é a obrigação de todo homem público. Cuidar da economia da cidade é a obrigação de todo homem público. Cuidar para que as pessoas possam viver com dignidade, chegar ao seu trabalho, chegar à sua escola, sem o estorvo de passar horas e horas e horas no trânsito, é obrigação de todo homem público. Portanto, a despeito da obrigação constitucional relativa a trânsito ser do município, penso que chegou a hora do governo do estado, da Assembleia Legislativa, oferecer a sua parcela de contribuição. A situação do trânsito de Manaus, deputado Marco Rota, hoje é absolutamente caótica. Antes em Manaus nós tínhamos engarrafamento às 7 da manhã e às 18 horas. Hoje não há hora do dia ou da noite que você não perca horas e horas no trânsito para chegar a qualquer destino. E, infelizmente, a resposta dada pelo órgão técnico, que é o Manaus Trans, está muito, mas muito aquém das necessidades da cidade. É preciso a parcela de contribuição de todos. Porque o trânsito, deputado Washington Regis, é como o sangue que corre nas nossas veias. O trânsito está para a cidade como o sangue está para um corpo humano. Se o sangue parar de circular no corpo humano, o corpo para. E quando o trânsito para a economia. O aluno não chega na escola, o trabalhador chega atrasado, o custo de transporte aumenta, o custo de combustível do transporte público aumenta. Portanto, nós estamos chegando num nível, deputado Sidney Leite, que o problema do trânsito deixou de ser uma insatisfação pessoal de quem anda de carro. O problema de trânsito virou um problema da economia da cidade de Manaus. Virou um tormento na vida das pessoas da cidade de Manaus. E falta ao órgão municipal gestor de trânsito a humildade de pedir a ajuda dos órgãos do governo do estado, de estabelecer um planejamento efetivo, que passa necessariamente pela valorização do transporte coletivo, e por isso a faixa azul é uma iniciativa boa, porque aumenta a velocidade média da frota de ônibus, mas não é para hoje o discurso de pedir que as pessoas deixem os seus carros em casa para andar de ônibus. Nós precisamos preparar a cidade para que no futuro isso aconteça, mas isso não acontece hoje. Hoje nós precisamos de solução inteligente, e solução inteligente exige humildade de saber ouvir. Nós precisamos desestimular o transporte motorizado na cidade de Manaus. Nós precisamos estimular os pequenos trajetos feitos a pé, tendo calçadas decentes, sinalizando bem a cidade, dando segurança para o pedestre. Nós precisamos estimular veículos não motorizados, como a bicicleta, criando ciclovias, ciclorotas. Alguns dizem que Manaus é muito quente para andar de bicicleta. Ora, o horário que as pessoas se deslocam, indo ou voltando para o trabalho, é bem cedinho e depois das 18 horas, quando a temperatura já é mais amena. E basta andar com atenção na rua que você vai ver, hoje já,
dezenas de trabalhadores indo e voltando para o seu destino de bicicleta, sem nenhuma segurança, sem nenhuma proteção, sem nenhum estímulo do poder público. A Ponta Negra faz uma faixa liberada, um belo exemplo, uma bela iniciativa da prefeitura na quarta e no domingo, mas não tem lá um paraciclo. Eu que vou correr lá, queria ir de bicicleta e deixar minha bicicleta, mas não tem onde deixar a bicicleta porque a prefeitura não coloca um paraciclo. Isso já tiraria um veículo de circulação. Portanto, nós precisamos de soluções criativas. E o governo do Estado, a Assembleia Legislativa, precisam ser corresponsáveis no trato dessa matéria. Obras de infraestrutura necessariamente precisam da cooperação entre a Prefeitura e o governo do Estado. A Prefeitura só não consegue fazer as obras de infraestrutura necessárias para reestruturar o trânsito da cidade de Manaus. Mas medidas inteligentes, criativas, podem ser construídas com a sociedade civil. Porque ou nós enfrentamos o desafio de desestimular as pessoas a saírem de casa com seus carros, ou o final é o caos absoluto, porque as ruas nunca vão conseguir crescer na mesma proporção da quantidade de carros que entram na nossa cidade. São 4.000 carros licenciados por mês, 36.000 novos carros por ano. Portanto, eu quero e farei um esforço para, através da Comissão de Transportes da Assembleia, criar uma força de trabalho sinérgica, em que o governo do Estado também assuma certas responsabilidades com o trânsito da cidade de Manaus. Mas eu ouço o deputado Sidney Leite e já concluo. Deputado Marcelo, Vossa Excelência traz um tema de fundamental importância. Só para corroborar, e Vossa Excelência que muito bem preside a Comissão de Transporte e Mobilidade aqui da Assembleia Legislativa do Estado, concordo com Vossa Excelência. O problema do trânsito na cidade de Manaus não é um problema mais só afeito à questão do órgão municipal e tem a ver com a maior economia do Estado do Amazonas. E nesse sentido, lembrar a Vossa Excelência que dentro daquele projeto que nós aprovamos aqui de Pro-Infra, há recurso para que o aeroporto da cidade de Manaus seja interligado pelo Tarumã, passando ali do Café Joelza, interligando até o Distrito Industrial. Mas Vossa Excelência, que também já teve a oportunidade de dirigir parte desse sistema complexo da cidade de Manaus, há de convir comigo o seguinte: a faixa exclusiva de ônibus, ela é bem-vinda em qualquer cidade, mas desde que o ônibus ande exclusivamente naquela faixa e que não haja necessidade de uma avenida do fluxo da importância, que é a Constantino Neri, se encher de semáforos, porque aí não anda nem ônibus e nem carro comum. Ontem eu estava me dirigindo à Escola Castelo Branco, lá no São Jorge, e fiquei parado 40 minutos na Constantino Neri, por causa do volume de semáforos e de ônibus parado nas duas outras faixas, porque o ônibus anda tanto na faixa da direita quanto na faixa da esquerda. E se isso não bastasse, deputado Marcelo, a Rua Major Gabriel, que não tinha semáforo em alguns cruzamentos, agora tem semáforo. E ontem, ao retornar dessa escola, eu peguei a Avenida de Djalma Batista. Colocaram na frente do Plaza. Colocaram em frente do Plaza, que é um shopping, e no interstício de duas passarelas. Ora, deputado Marcelo, a gente não precisa ser engenheiro de trânsito. Mas algumas medidas eu entendo que a Prefeitura de Manaus tem que tomar no sentido de melhorar o fluxo e como também de fazer pequenas intervenções, como por exemplo, quem sai da Avenida das Torres, quem sai da Bola do Coroado, para ter acesso à Avenida das Torres, basta cortar aquele terreno. Sim. Como aqui o caso da RD no Habibs, toda manhã e fim da tarde é um grande garrafamento. A saída das Torres tem que fazer uma direita livre ali, desapropriar um pedaço daquele terreno. São intervenções simples que eu considero que vão contribuir. Por isso, parabenizo a Vossa Excelência e entendo que nós temos que ter uma discussão maior. Há ter esse convite para a população e desestimular essa política do governo federal que estimula excessivamente você adquirir carro e não investe, porque eu particularmente considero o seguinte, deputado Marcelo, independente de quem seja o prefeito de qualquer cidade, partido A de partido B, não há condições das prefeituras sozinhas no Brasil de enfrentar o problema da mobilidade urbana. Não há recurso suficiente. Vossa Excelência, nós já tivemos a oportunidade de debater isso, compartilha como eu, de que a grande fatia
dos recursos do bolo tributário são dirigidos à União, só que o cidadão não mora lá e esses recursos não retornam. Certo? Então nós precisamos aprofundar e buscar viabilizar esforços políticos para viabilizar o BRT ou qualquer outro nome que se dê na cidade de Manaus, a questão do porto, o deslocamento do porto para aquela região que fica próximo ao distrito industrial, porque grande parte do fluxo do centro da cidade de Manaus, de 350 mil pessoas que se deslocam para o centro, em função do porto e da estrutura portuária, nós precisamos discutir isso e buscar parceria, governo do Estado, governo federal, para fazer investimentos dessa monta na cidade de Manaus. Mas encerro minha fala parabenizando Vossa Excelência por esse assunto, que é um tema latente e importante para a vida do Estado do Amazonas. Obrigado, deputado Sidnei Leite. Acato a parte de Vossa Excelência, lembrando que minha concordância é absoluta em relação à questão dos ônibus na Constantino Neri. A Prefeitura tem feito um esforço de colocar a porta do lado esquerdo, porque os ônibus não têm porta do lado esquerdo, os ônibus pequenos, já colocou em 120 ônibus porta do lado esquerdo, para que eles possam sair da faixa da direita e ir para dentro da faixa azul. Registrar que a Prefeitura perdeu uma grande oportunidade, deputado Sidnei Leite. A Prefeitura fez o plano diretor da cidade de Manaus e não incluiu no plano diretor um plano diretor de mobilidade urbana. Portanto, perdeu uma oportunidade importante. Penso que devemos beber nas sugestões que vêm da academia. A universidade tem muitas sugestões relacionadas a transporte e trânsito e é preciso que os gestores públicos tenham humildade de ouvir. E acho que já passou da hora de nós experimentarmos um modal de transporte coletivo urbano fluvial, ligando ali a Marina do Davi até o Ceasa, com paradas na Ponta Negra, no São Raimundo, no Porto de Manaus, na Manaus Moderna e na Feira da Panaí. Eu acho que passou da hora de nós experimentarmos um modal como esse. Penso que são soluções criativas, mas só aplica soluções criativas quem tem humildade de ouvir a sociedade, de ouvir a academia e quem tem a grandeza de pedir apoio ao governo do Estado, que é o órgão capaz de fazer as obras de infraestrutura que a cidade precisa. Era isso, senhor presidente. Muito obrigado e obrigado, deputado Sidnei Leite, pela parte e pela gentileza de permitir que trocasse a ordem das nossas falas.